você não vai passar. Sou eu quem mando o céu derramar chuva, mando diluvir a terra inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe a prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu não venho aqui nem sou mandado. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem assiste. Estamos aqui mais um dia com mais um documentário do Ministério Ágape dos 15 anos, comemorando com muita alegria, com muito amor no coração. E hoje nós estamos com a diácona Isabel, que trará um pouco da sua trajetória e falará para nós aquilo da parte do Senhor, né? Do qual Deus tem feito na vida dela, da trajetória dela e de tudo de bom, né? Ao qual o Senhor tem acrescentado na vida dela e que ela tem também acrescentado ao ministério. Amém? A paz do Senhor, boa tarde para todos. Me chamo diácona Isabel, como nosso jovem Henrique já falou. Me encontro bastante alegre em poder estar aqui, em poder falar da igreja, em falar do Ministério Ágape. Isso para mim me deixa muito feliz. Em poder estar falando sobre a nossa igreja, sobre os 15 anos e sobre tudo mais. Bel, todos nós temos uma trajetória, um início. E como foi o seu início no Ministério Ágape? Nossa, a minha trajetória aqui no Ágape foi assim, de muita grandiosidade, eu posso dizer. Porque eu cheguei aqui no Ágape e fui muito bem acolhida pelo meu pastor Luiz, pela Simone, minha pastora, minha amiga, já me conheciam já desde muito tempo, viu minhas filhas pequenas, né, a Lisiane e a Jennifer. E quando eu cheguei aqui no Ágape, eu cheguei para somar. E o primeiro convite que eu recebi da minha pastora foi de estar abraçando as irmãs, e eu recebi com muito carinho o convite que ela me fez. E daí para frente foi só, assim, o desenvolvimento foi crescendo, porque eu fui tomando gosto de estar com as irmãs, de estar no meio das irmãs, de sair, de reger. E isso para mim foi assim, gratificante. E teve outros ministérios que eu fui desenvolvendo dentro da igreja ao passar do tempo. E aí Deus foi me colocando em novos horizontes, foi me dando umas novas trajetórias, fui me aprofundando na palavra. Até então, quando eu cheguei aqui no Ágape, eu não era diaconisa, né? Eu não era diaconisa, porém, como o nosso pastor Luiz, ele sempre fala, ele me separou como diaconisa não porque ele viu o que eu estava fazendo, mas pelo que eu já fazia antes. Então, assim, eu já vinha de uma bagagem de pastor Neemias, de outras igrejas, então solidificadas, Sim. igrejas concretas, igrejas certas, com pastores certos. Então, assim, o pastor conhecia a minha trajetória de vida. Então, quando ele me colocou como diaconisa, para mim foi assim, uma alegria imensa em saber que ele poderia contar comigo para qualquer coisa aqui na igreja. Então, qualquer coisa que ele colocasse na minha mão, tanto ele como a pastora, eu ficaria muito feliz, como fico até hoje, em eles poderem confiar em tudo que eles colocam na minha mão para fazer. E eu executo sem aquele medo de falar assim, eu não vou fazer porque eu não sei fazer, porque... Não, eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar. Eu gosto de falar, se eu não sei, eu vou tentar fazer, eu vou... Então eu entendo e entendi que o pastor ele fica despreocupado nessa parte de falar assim, eu vou botar ela aqui nessa determinada função, porque eu sei que ela vai dar conta. E assim eu tenho visto o meu crescimento aqui no Ágape. Bom, a sua trajetória de fato foi um grande desenvolvimento e em partes eu acompanhei também. E há algo na sua trajetória que é muito marcante, né? A senhora foi líder do grupo de dança Voz que Clama no Deserto, e foi um grupo que teve uma excelente repercussão, né? Um alcance de várias igrejas nas redondezas, até mesmo fora de Saracuruna. E conta um pouco como foi essa experiência, né, de liderar um grupo de dança, um grupo tão abençoado que é o Voz. Foi muito engraçado, porque assim, as meninas, elas faziam parte do Voz que Clama, e eu sempre tive esse cuidado de em tudo na vida das minhas filhas fazer parte. Sim. E elas não tinham líder,
Uhum. As meninas não tinham, elas começaram a dançar, mas elas não tinham liderança, não tinha líder, não tinha quem se responsabilizasse por elas. Mas em todas as saídas eu ia. Por quê? Porque para não deixar minhas filhas ir sozinha para casa. E um dia a Carlinha, que eu amo muito de paixão, ela falou assim para mim: Bel, por que você não se torna líder da gente? Eu falei: eu? Não sei. Não, você vai ser líder, seja líder da gente, porque aí tem alguém que fica compromissado, porque nem toda saída, o nosso pastor ele tinha um cuidado com elas, porque eram meninas jovens ainda, e tinham pais que eram muito preocupados. Claro, e a gente que é pai, a gente se preocupa mesmo, de deixar os filhos ir para uma saída, e às vezes a saída não acabava cedo. Então, sabendo que tinha um responsável, a pessoa acabava deixando. Então, o pastor concordou que eu fosse líder, e eu fiquei liderando elas por 3 anos. E chegou até um fato engraçado que elas queriam que eu dançasse com elas, e eu falava: não, eu dançar não, mas liderar vocês. E foi por muito longos anos que fiquei liderando elas com imenso prazer, e saía para tudo quanto era lugar com elas, não tinha preguiça nenhuma, não tinha nada que me prendesse. Eu me sentia bem em estar com elas e ver o desenvolvimento de cada uma. Eu falava, eu conseguia distinguir cada uma. A Carla era aquela que era mais explosiva do grupo, era aquela que mais assim dançava sem medo de cansar. Você podia deixar ela dançando a noite toda que ela ia dançar. A Jéssica era uma menina que ela entrava no manto fácil. A Jéssica, ela só tinha um defeito, ela não se alimentava. E eu, como mãe, eu sempre estava cuidando ali dela. Ó, vamos levar um lanchinho, vamos levar um biscoito, vamos levar alguma coisa. E ela dançava. Ai, tô cansada, eu tenho que comer alguma coisa. E estava eu lá com um lanchinho para ela. A Jennifer e a Lisiane era a mesma coisa. A Lisiane, ela errava todos os passos, mas no final estava bom. Porque a Carla sempre era que puxava a dança. E a Jennifer, assim, ela acompanhava numa trajetória que era igual a Carla. E aí foi chegando um impasse que o voz foi um pouco diminuindo, e eu continuei com elas lá. E aí veio Juju, depois veio a Juju. Antes tinha, logo no começo tinha era a Carla, Lisiane, Jennifer, tinha a Emily, tinha a Luana, tinha a Tainane, né? Nunca me esqueço da Tainane, eu sempre falo com ela que um dia ainda vou ver ela louvando o nome do Senhor e dançando. Sim. E depois foram saindo, né? Mas eu sei que ficou mesmo, de fato, dançando mesmo, só foi a Jennifer e a Jéssica, que foram as veteranas, né? Que elas iam para todas saídas e eu estava lá junto com elas. Que foi o tempo que cada uma foi tomando seu rumo. E a gente entende que quando chega certo determinado tempo, cada um tem uma faculdade para fazer, tem um trabalho, e tem coisas na igreja que não vai ter como dar Sim. conta. Sim. E foi o que aconteceu no Voz que Clama. Olha aí o varão, contempla a irmã, vem marchando em sua direção, com a espada de fogo ele vai guerrear. As suas vestes são reluzentes e ele brilha mais que a luz. Ele é todo de fogo, está em nosso meio, o seu nome é Jesus. Mas a primeira festividade do Voz que Clama foi uma coisa assim, um acontecimento muito grande. Por quê? A gente não esperava que ia ter essa repercussão como que teve. Porque quando nós fomos falar com o pastor, nós fomos falar para ele que era um culto de ação de graça. Nós não falamos que era uma festividade, que foi a primeira festividade, que foi da blusa amarela, né? E aí eu estou orando ali, despreocupada, até eu achando que não ia ter muita gente. Só que as meninas visitavam muito, como você falou aí. As meninas estavam conhecidas muito aqui em Saracuruna. E assim, uma referência
para o nosso ministério aqui, Ágape, né? Então, no dia que foi a festividade aqui, que foi na Blusa Amarela, a gente levou um susto, porque não tinha lugar para as pessoas ficarem. Teve gente que ficou do lado de fora, e a gente ficou muito gratificada com o Senhor, porque o Senhor, Ele honra. Quando você é fiel com o Senhor, quando você tem propósito com o Senhor, não de se aparecer, não de se amostrar, porque a gente temos que fazer as coisas para o Senhor, Com certeza. para o reino, não para nós mesmos. Para nós mesmos, se a gente estiver fazendo para nós mesmos, esquece. Então, assim, o Senhor, Ele nos honrou e a igreja encheu. As meninas de coreografia vieram. E o que foi mais importante nisso tudo foi que a própria igreja as crianças começaram a querer imitar. Eu não sei se você se lembra dessa época, Sim. que as crianças começaram a querer imitar o Voz que Clama. Me recordo. E isso foi muito bom para a nossa igreja, para o crescimento, porque a gente sabe que quando você é jovem os pensamentos são outros, mas a gente vê que o Voz teve exemplo para dar para outras meninas, e isso foi muito gratificante. E aí já veio a roupa vinho, que também foi muito marcante também. A gente já estava estruturada, né? As meninas já estavam mais alicerçadas, sem aquele medo. A Jéssica já se alimentava mais. Mas um fato engraçado que aconteceu foi na roupa rosa com azul, que a costureira deixou para fazer a roupa em cima do dia da festividade. E isso me deixou muito nervosa na época. Eu fiquei tão nervosa que eu falei para Carla assim: Carla, você deu o modelo certo para roupa? A roupa é essa mesmo? E aí ficou as meninas me zoando, fizeram um meme, né, comigo: a roupa é essa mesmo? A roupa é essa mesmo? E eu sei que no final deu tudo certo, deu tudo bom. Eu sei que no final também a mulher veio participar da festividade, mas até ela, no dia, ela falou: calma, vocês estão nervosos, vai dar tudo certo. Vocês não querem comer uma maçã, não? Foi aí onde a Jéssica falou: eu quero comer maçã, eu quero a minha roupa. Eu sei que deu tudo bom e foi maravilhoso. Não fico triste, porque cada uma aqui tomou o seu andamento, né? Sim. Cada um teve a sua trajetória dentro do Voz e o seu crescimento dentro da igreja. Então, cada um teve o seu segmento. Então, estou feliz, fiquei 3 anos e feliz por elas terem confiado em mim, ter ficado com elas. Bem como líder do grupo, né, de dança, a senhora também tem um longo caminho, né, como regente, tanto no grupo Shekinah, como também em diversas outras ocasiões, né, festividades, congressos, e já é de muito tempo, até porque a senhora é da área do louvor, correto? Me conta um pouco como é essa experiência dentro do reino, no ministério, como a senhora se sente em relação à questão da regência. Então, a regência na minha vida já vem desde a minha juventude. Eu, na mocidade, eu já era regente no meu tempo de juventude. E desde que eu me conheço como gente, eu sou regente. E engraçado que casei com um esposo que é músico, né? E por sinal muito enjoado. E quando a gente ia ensaiar, era quase um mês ensaiando aquela música para poder chegar no dia não ter erro nenhum. Sim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista com música, né? E eu tenho aptidão de ouvido, e é muito bom quando a gente trabalha com música, quando a gente entende do que está fazendo. Porque muita gente, muitas das vezes, eu já passei por isso numa igreja lá no Sérgio Brito. Eu fui regente de 80 irmãs. E lá era tudo ao vivo. E a esposa do pastor, assim que eu cheguei, não demorou muito. Quando você tem um chamado, você não precisa ficar se oferecendo para nada. Sim. Que Deus, Ele mesmo te coloca em lugares específicos. Eu sempre aprendi assim, né? Até o pastor Luiz ele está sempre falando isso em vez em quando aqui nos seus cultos de doutrina, né? E a esposa do pastor Sérgio Brito, ela me chamou e ela perguntou se eu poderia assumir o departamento das irmãs, de 80 irmãs, se eu ia ter medo ou se eu queria assumir, porque a outra estaria saindo. Eu falei: sem problemas. Então, para mim foi como eu falei para você, eu gosto de desafios. Então, para mim foi gratificante reger aquelas 80 irmãs. Claro que a gente sabe que num departamento de irmãs
você vai ter problemas com algumas, mas eu sempre falo e digo para minhas irmãs aqui no Shekinah que minhas costas já são calejadas com algumas irmãs, que eu já sou muitos anos que eu sou regente, então para mim eu não se irrito fácil Sim. com qualquer coisa. Mas trabalhar com irmãs ou o grupão da igreja, que eu acho papéis fundamentais dentro da igreja, a música em si, como a palavra de Deus ela fala aos nossos corações, a música ela tem o poder de transformar também. Com A certeza. música ela vem quebrando todo o paradigma, como se fala, né? Daquilo que você constrói na sua mente, muitas das vezes uma coisa que você acha que é certo e que é errado, e quando você acaba ouvindo aquele louvor, aí você para e pensa e fala, não, eu estou errado sobre essa questão aqui. E aí você volta a refletir, que aí a gente vai ver que é mudança de mente, a palavra metanoia, ela existe para isso, a gente vai entender que a gente precisa mudar em alguns aspectos. E Deus, ele colocou na minha mão essa incumbência de reger as irmãs. Eu já tenho 13 anos praticamente aqui no Ministério Ágape, 13 anos, e eu fico muito feliz e gratificada com isso. E no grupo Shekinah, aqui nas irmãs, eu vou fazer quase, eu não tenho muita certeza, uns 8 ou 10 anos, por aí, 8 ou 9 anos, só como regente de irmã. E vou te falar, não tenho vontade de sair, sempre tenho o maior prazer de estar. Eu acho que eu falo a mesma língua que a minha pastora, falo a mesma língua com quem está comigo, que é a Flávia, que eu amo de paixão, a Luana também. Então, assim, eu nunca quero ser melhor do que ninguém. Na música a gente não pode ter isso, porque, como eu falei para você, nós estamos aqui, tudo é para o reino. Com certeza. E eu, sabe, Jovem Henrique, eu me imagino assim, que a gente está ensaiando aqui para chegar no céu e cantar. Então eu não posso achar que eu canto mais do que você, ou que eu rejo mais do que você. Não, tudo é para o reino. Então, assim, a música, para mim, ela me deixa muito, assim, tranquila dentro da casa de Deus, de saber que eu exerço Timidez. sem timidez. Se você falar assim, você rege o jovem, mesmo que eu nunca regi o jovem aqui do Ágape, vou reger. Vamos trabalhar aqui no grupão? Vamos. Foi um desafio muito grande. Sim. Eu me lembro que o grupão foi no tempo que o irmão Fernando ainda era aqui da igreja. E a gente ensaiou aquele, mês que não vou demorar. Foi meu primeiro ano. Foi. Filadélfia, aguardo que tem. Eu cheguei para o Patrick, né, que é o jovem, regente do jovem, na época ele era, e até hoje ele é, e falei para ele, vamos fazer um grupão para a gente cantar no domingo? E ele concordou na hora. Conversei com o pastor, e o pastor também aceitou. E aí a gente fez o grupão, que até hoje permanece, né? O pastor, ele gosta de ouvir o grupão cantando. E a gente vai trabalhando aí para o reino, e é sobre isso. Gosto muito de estar envolvida com a música, gosto de ouvir as pessoas cantando afinadas, é uma coisa que você pode estar umas 100 pessoas cantando aqui, mas eu vou conseguir distinguir quem está cantando certo, quem não está, porque, como eu falei para você, é a aptidão do que faz, é fazer com zelo. Também não adianta você pegar uma obra do Senhor, ou qualquer outra coisa dentro, outra função na casa do Senhor para fazer, e fazer relaxadamente. Não. Verdade. Eu sempre falo isso para as minhas meninas aqui, que as pessoas no carnaval, quando elas vão fazer algo para Satanás, elas fazem do melhor. E eu falo, então a gente tem que cantar o melhor, fazer o melhor, porque é pro rei Jesus, e é que nós estamos para servir a ele. Sim. Então eu falo para Jesus, enquanto eu puder me gastar para servir a ele, para fazer para ele, eu tô aqui. E é sobre isso. Show de bola. Bom, e mediante a tudo que foi falado, né? Toda a trajetória, história, toda a dedicação, amor, né? E zelo pela obra e pelo ministério, o que o Ministério Ágape representa na sua vida? Bom, o Ministério Ágape para mim representa tudo aquilo que Deus já tinha prometido para mim, como promessa, que Ele ia me exaltar, que Ele ia fazer proezas na minha vida. E o que eu vejo aqui no Ministério Ágape, para minha vida, é o meu crescimento. Como eu falei lá no início, não que as outras igrejas de onde eu vim não eram solidificadas, não eram igrejas que não tinham conteúdo. Mas aqui na igreja Ágape, eu consegui
verdadeiramente botar a cara para trabalhar, vestir a camisa do Ágape. É muito fácil você falar que você é de um ministério e você não vestir a camisa, ou você não mostrar de fato que você está ali. E o Ministério Ágape, ele me fez crescer tanto espiritualmente. O Ministério Ágape deu um levante na minha vida que, assim, foi, como eu posso dizer assim, como o jovem fala, surreal. E a palavra, então, assim, o Ágape, para mim, ele acrescentou na minha vida. E eu não me vejo fora do Ágape. Eu não me vejo em outro lugar a não ser o Ágape. É só se Jesus falar assim, olha, você vai sair do Ágape, mas eu não consigo me ver fora do Ágape. Eu acho que um dia que se eu sair fora do Ágape, eu passo mal, porque são a família. Eu tenho o Ágape para mim como uma família. Vocês todos para mim são especial. E quando eu falo todos vocês, não tem especificação de pessoas. É departamento de criança, é o departamento das irmãs, é os ministros, é os tocadores, é o Ministério de Louvor, é a igreja em si, a EBD, são todos os fatores. Então, eu amo todos que aqui estão. Para mim, todos são a família. Então, assim, para mim, esses 15 anos do Ágape, para mim, assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse documentário e dizer que faço parte dessa história. E assim, se um dia, eu não sei, o dia da manhã, eu não estiver mais aqui, eu ter deixado um legado de você fazer a obra para Deus sem querer nada em troca. Sim. Você fazer a obra para Deus com amor, sabe? Você tá em casa, você meditando na palavra e você chorar do que você tá lendo, isso acontece comigo em casa. E é você chegar aqui em cima e quando você vai louvar, você não tem aquele medo de o que eu vou ministrar. Entende o que eu estou falando? Porque você só vive o propósito quando você entende o que Deus quer para a tua vida. Então, eu fico muito gratificada. Se um legado que eu posso deixar, como o pastor falou terça-feira sobre legado, um legado que eu quero deixar para minhas filhas nunca desista de fazer a obra do Senhor, sem querer nada em troca, mas faça com amor, faça com dedicação e faça com zelo. Sou criança, também curto a internet, mas mamãe me orienta e nunca esquece de dizer tem outras coisas importantes pra fazer. Sou criança obediente, leio a Bíblia a hora antes de dormir. Sei que Deus cuida de mim. Ser criança é ser feliz. Eu gosto de pular. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. A paz seja a todos, boa noite. E hoje estamos com a nossa amiga Diaconisa Suelen, que estará aqui contando um pouco sobre sua trajetória, sobre sua dedicação na obra. E nós estamos muito felizes de tê-la aqui conosco, trazendo um pouco de sua experiência, né, onde nesses 15 anos de Ministério Ágape ela sempre tem somado conosco. Olá, Henrique, é um prazer enorme estar aqui. Como você já mencionou, né, o meu nome é Suelen, Diaconisa Suelen, membro do Ministério Ágape e líder do departamento infantil. É um prazer enorme estar aqui. Amém. Suelen, me conta um pouco como foi o início da sua trajetória no Ministério Ágape. Então, Henrique, falar do meu início no Ministério Ágape é algo que me marca, muito marcante, me emociona. Eu, né, lembro que quando eu cheguei no Ministério Ágape, na época com os meus cunhados, né, que me trouxeram, graças a Deus, foi uma época que eu estava retornando a minha caminhada com Cristo, estava indo na época em outra denominação, e o pastor Luiz, na época, estava
se eu não me engano, iniciando, já tinha iniciado o Ministério Ágape, e numa vinda, né, desse outro ministério, a minha cunhada e o meu cunhado Edson e minha cunhada Alexandra, junto comigo, a gente acabou passando ali na rua ali do conjunto, onde foi a primeira sede, posso dizer assim, Sim. do Ministério Ágape. E aí eles pararam, porque eles já conheciam o pastor Luiz, e hoje a pastora Simone, na época ainda diaconisa, né, e começaram a conversar ali, dialogar, eu ainda dentro do carro, e eles tinham, né, naquela época, né, uma amizade ainda por conta de um outro ministério que eles tinham se conhecido, enfim. E aí o pastor Luiz, de frente lá, falou, não, aqui, né, abrimos aqui tem pouco tempo, cerca de um mês, se eu não me engano, e a minha cunhada, não, vamos vir aí. E aí, nessa vinda, eu lembro que já no primeiro culto que eu assisti, o pastor Luiz cantou Quero que Valorize o que você tem, eu sempre falo isso. E aquilo ali, nossa, foi um momento, eu me derramei, desde então nunca mais saí, falei, não, é aqui que eu quero ficar, e estou, graças a Deus, até hoje. No primeiro, né, foi o primeiro aninho ali do Ministério Ágape, acredito que tinha cerca de 3, 4 meses, não me engano, que o pastor Luiz tinha aberto o ministério. Show de bola. E como líder, né, você é líder do departamento infantil, e é muito importante frisar, né, que as crianças, elas não somente são um futuro, como são um presente, né, da igreja. Me conta, nos traga um pouco sobre como é a experiência de liderar crianças, como é os desafios, como é no dia a dia. Então, Henrique, sua pergunta é muito, muito boa e também traz para mim uma reflexão muito, muito profunda, porque logo quando eu cheguei no Ministério Ágape, o Ministério Ágape ainda iniciando, formando os departamentos, e a Isabel, ela era líder, né, do Ministério Infantil, ainda ali no início do Ministério Infantil, e logo, né, cerca, posso dizer, de talvez ali uns 2 meses, foi em pouco tempo, eu recebi o convite para estar junto com ela na liderança, e eu lembro que logo após ela assumiu uma outra responsabilidade na igreja, que foi, se eu não me engano, a tesouraria, minha memória tá boa, e aí eu fiquei como líder das crianças. E eu consigo hoje, através dessa sua pergunta, apesar de ser muito desafiador e da gente muitas vezes olhar e querer ter coisas que pra gente hoje parece difícil de conseguir, de alcançar, mas a sua pergunta me faz resgatar que lá no início, como era, né, o departamento e como é hoje, o quanto a gente já progrediu enquanto igreja, e também o Ministério Infantil que faz parte da igreja. Então, eu consigo, ao longo desses 15 anos, analisar que por mais que a gente tenha muitos desafios, e Henrique, os desafios são muito grandes. Sim, com certeza, principalmente quando a gente fala de ministério infantil, mas também é muito recompensador. A gente, ao longo desses 15 anos, nós vimos aí já, eu posso dizer, cerca de 2 gerações que estão ainda aqui com a gente, e quando a gente pega algumas fotografias, a gente consegue ver quem era criança e quem hoje está na juventude, né, quem hoje está no departamento O Jamais, né, que é os adolescentes junto com os jovens, e é muito recompensador a gente conseguir ver que através do Ministério Infantil, da própria EBD, né, que acaba a gente tendo um trabalho em conjunto, ver o quanto é importante esse trabalho nas crianças, que contribui para fidelizar as crianças dentro da igreja, dentro do Ministério Ágape, e numa ascendência, né, de departamentos. E assim, ao longo desses 15 anos, dentro, né, do departamento infantil, teve um período que eu fiquei fora, né, do departamento, e depois acabei retornando. E algo que me marcou muito foi quando eu estava grávida do Adrian, que hoje vai fazer 13 anos e já está no Jamais, e eu com o maior barrigão regia as crianças. E assim, um hino que me marcou muito, né, um momento, era quando a gente cantava Pisa na Muralha, porque eu mesmo com barrigão, eu dançava com toda a intensidade, sabe? E foi muito lindo ver
tudo isso. Apesar dos desafios, que os desafios sempre vai ter, acredito eu, em qualquer departamento, em qualquer área, mas é recompensador, é muito recompensador. E eu aproveito, Henrique, até para ser grata a todas as pessoas que já passaram na liderança do Departamento Infantil Soldadinhos de Cristo. Desde já pedindo perdão caso, por falha humana, eu esqueça de alguém. Eu tenho até uma colinha aqui, tá bom? Mas a primeira líder foi na época, a jovem Isabel. Depois eu fiquei na liderança junto com ela, e a partir de um dado momento eu passo, né, a estar sozinha na liderança, pois na época, se eu não me engano, ela foi assumir um outro setor da Igreja Tesouraria. Depois eu tive junto comigo na liderança, isso já no momento que a gente já está aqui, né, no Templo Novo, ainda no início, com as paredes ainda por terminar, no tijolo, chão grosso. Tive a Jennifer Nesini contribuindo na liderança das crianças. Foi um período também de muita aprendizagem, que a gente conseguiu realizar um dos primeiros eventos, né, com uma visibilidade bem legal. Depois eu tive a Luana junto comigo também na liderança. Depois da Luana, eu posso estar talvez confundindo um pouco a ordem, mas eu tentei ser fiel. E aí logo depois, né, da Luana, eu fiquei mais um período sozinha, e aí veio a Daiane Furtado, num período que eu acabo saindo da liderança, e fica a Daiane junto, se eu não me engano, com a Sandra Teixeira, que é ainda aqui do nosso ministério. E aí logo depois fica a Sandra com, hoje, diaconisa Líbina. E aí logo depois fica a Flávia com a Ângela. E aí logo depois eu retorno para a liderança juntamente com a Flávia. Essas que eu citei, né, por último, ficaram assim períodos curtos, né? E aí ficou Flávia junto comigo. Depois a Flávia acaba também saindo, se direcionando para outras áreas, né, na regência das irmãs, enfim. E aí eu fico um bom período sozinha, até que vem a Andressa somar comigo de uma forma assim, que, nossa, como eu aprendi com a Andressa na liderança. Foi uma chave assim, onde a gente investiu muito no desenvolvimento das crianças, relacionado à Bíblia, relacionado a desenvolvimento em escola também dominical, que acaba caminhando junto, né, o departamento infantil, e esse cuidado com a escola dominical também relacionado às crianças. E sou muito grata a todos esses nomes, e também a Andressa, porque foi uma peça fundamental. O esposo dela, nosso pastor Pedro, também sempre ali apoiando diretamente as crianças. Se fosse necessário a gente ir para a rua, ele ia junto. Enfim, gente, é incrível. E aí agora, juntamente comigo, o jovem Fernando também, que, nossa, que potencial, que pessoa extraordinária, sabe? Que tem somado muito, muito, muito comigo também. E eu quero citar alguns nomes de pessoas que, mesmo sem ter recebido esse título, né, oficial de líder, já até sentaram comigo para dirigir culto, fizeram essa função, esse papel de líder, né? Minha sobrinha, que, né, infelizmente hoje não está mais no nosso ministério, Sabrina, mas que já sentou, já dirigiu culto, já programou culto comigo. Minha sobrinha Sabrina, como eu disse, a mãe dela, Sandra, que também sempre me ajudou muito, já saiu comigo, né, em época de evento, né, eu grávida, com mau barrigão, e ela do meu lado para a gente comprar doce, comprar isso, comprar aquilo para as crianças. Pastora Simone, que, poxa, sempre foi um canal de muitos recursos, de captação. Ela é uma bênção em todos os sentidos, mas nesse aí também sempre nos ajudou muito. A jovem hoje já senhora, casada agora é senhora, brincadeira, mas Juliana também já programou culto comigo, já sentou comigo, já dirigiu culto comigo, já esteve comigo aqui. E também não posso deixar de dizer
nosso irmão, junto com a esposa, Xande e Karina, que nos últimos anos, nossa, assim, me ajudaram de uma forma extraordinária, em período que eu estava sozinha ainda na liderança, e, poxa, eles foram braço forte junto comigo ali, para a gente, há alguns anos atrás, realizar o culto em comemoração pelo Dia das Crianças. Então, assim, são pessoas que mesmo sem cargo, mesmo sem título, estão, né, estiveram comigo ou estão, e eu espero, né, que, mais uma vez, que outras pessoas abram o coração, abram a mente e entendam que é necessário e é importante. Algo que eu quero te perguntar. O que o Ministério Ágape representa na sua vida? A primeira palavra que vem na minha cabeça e no meu coração quando fala Ministério Ágape é família. É a primeira palavra. E por que família? Porque dentro de uma família, a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de nascimento, Sim. momentos de perda, de luto. E nós vemos muitas pessoas passar pelo Ministério Ágape, muitas permanecer e muitas que, infelizmente, não permaneceram, enfim, não vem ao caso. Mas quando eu falo família, é justamente para tentar expressar que muita gente espera a perfeição de uma igreja. E se a gente for olhar para uma família, não existe família perfeita. Mas, haja o que houver. Numa família, pode ter irmãos que brigam, muitas vezes pai e mãe que um desentende com o outro, mas quando a coisa fica feia, é a família que está ali segurando as pontas. Sim. E eu vejo isso aqui no Ministério Ágape. Eu consigo ver como esse ministério, como essa igreja me ajudou a amadurecer na fé. Me ajudou a ser hoje uma mulher melhor, uma profissional melhor, uma mãe, uma esposa, uma filha, uma irmã. Como o Ministério Ágape, ele me ajuda e contribuiu e reflete em várias áreas da minha vida, positivamente. Sabe? Como essa igreja aqui, sabe, já me ajudou em tantos momentos, sabe? Em momentos de quase morte, sabe? Tive 3 acidentes em cerca aí de alguns anos atrás, e a igreja esteve do meu lado me apoiando, sabe? E eu tive tantos, né, problemas e eu sempre tive com quem contar aqui, com alguém que me ouvisse, meus pastores, sabe? Irmãos, irmãs, algo que me chamou sempre muita atenção aqui, contribui muito para mim, eu gosto muito, é a palavra. Eu sempre falo isso, aqui tem palavra. Aqui tem palavra. Então, se tem palavra, tem cura. Se tem palavra, tem transformação. Se tem palavra, tem libertação. Se tem palavra, a gente entende que o nosso alvo é o céu. Sim. Se tem palavra, a gente entende que a gente precisa perseverar até o fim, sabe? E a gente traz isso até para o ministério de como a gente serve. Eu preciso perseverar até o fim dentro daquilo que Deus me chamou também, enquanto líder, enquanto diaconisa, enfim. Há o amor, que é também, né, o todo significado do ágape, esse amor, mas que é um amor, infelizmente, incompreendido por muitas pessoas. Porque o amor, ele não é para ser algo que ele vai aceitar ou passar a mão em cima da cabeça. Igual dentro de uma família, né? O amor, ele também corrige. Sim. O amor, ele muitas vezes vai, de certa forma, punir. Dentro de um relacionamento entre pai e filho, muitas vezes a gente vai ouvir não. Muitas vezes o pai e a mãe vai se decepcionar. Mas o amor, ele tá ali. E algo que para mim acompanha o amor é o perdão. É o perdão. E aqui dentro dessa igreja,
eu já aprendi tanto e tenho aprendido que, sabe, diretamente na minha vida. Às vezes a gente guarda coisas, enfim, e através de todas as palavras liberadas nesse altar, hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sempre tive facilidade de perdoar, Sim. mas foi na minha trajetória aqui que Deus me curou e que eu consegui liberar perdão e que eu consegui deixar fantasmas para trás através, gente, é incrível, é incrível, e eu só tenho que agradecer a Deus pela honra. Para mim é um privilégio fazer parte do ministério dessa família, que é a família Ágape, que para mim é uma família. É a extensão do meu lar, a extensão da minha casa aqui.